Mariana Lopes, sou terapeuta energética. O que faz uma terapeuta energética? Trabalha com várias terapias que envolvem energia. Não acredita em energia? A energia elétrica que está iluminando aqui, a gente não vê, mas ela é uma corrente alternada e funciona. Assim como você, quando chega num lugar e você não se sente bem, ou talvez se sinta muito bem, é a energia que contém ali naquele ambiente. Energia existe e é poderosa, mas pouca gente não pode apalpar, né? A gente não pode apalpar, não pode ver, então muita gente não acredita. Mas a energia tem muito bom resultado quando você sabe trabalhar com ela. Então eu vou fazer um vídeo hoje, eu estou afastando aqui um pouquinho, então eu vou fazer um vídeo hoje falando sobre a transmigração da alma, porque eu fiz um vídeo no dia 1º de maio, devido àquele caso que aconteceu com o Joca, que ele morreu, aquele cachorro Golden que morreu viajando com seu tutor, né? E foi levado como bagagem, tadinho. Então, eu resolvi fazer esse vídeo, só que o som ficou muito ruim e nós levamos uma bronca. E a pessoa até fala assim, refaça o vídeo, né? Porque o som tá horrível, realmente ficou muito horrível mesmo. E eu tinha até que testado o microfone, mas não deu jeito, gente. O som ficou muito ruim. Então hoje eu trouxe aqui para vocês algumas coisas para ler da herança hebraica, do judaísmo, sobre a transmigração da alma. O que seria isso, Eliana? Transmigração da alma é uma crença de que se você evolui como pessoa, se você não procura sua autoevolução, se você não pratica a bondade, não é uma pessoa que ajuda o próximo, não é uma pessoa que procura se autoconhecer e melhorar como pessoa, essa crença diz que você pode retornar em um animal. E digo mais, a Kabbalah fala que a gente pode retornar até em vegetal. Então, são 5 vertentes que eu conheço, né? Pode até ter mais, mas que eu conheço são 5 vertentes que dizem que a gente pode retornar evoluído em animal irracional ou em vegetal. Então, a Kabbalah dos judeus é uma, a Gnosis é outra que diz, que afirma que a transmigração da alma é real, o budismo, a Seishnoye e o hinduísmo. Então eles acreditam que se você não aproveita a sua vida humana como ser humano, não aproveita o seu racional para procurar a Deus, procurar a espiritualidade, você pode retornar num corpo diferente. Alma é alma, não importa o corpo que tenha, né? Isso é o que diz a transmigração da alma. Então, assim, você pode ver que um animal, por exemplo, um cachorro, ele tem coisas a mais evoluída que um ser humano. O corpo de um cachorro, no olfato de um cachorro, ele pode sentir 1 milhão de vezes mais do que a gente. O cheiro, o olfato dele, ele capta longe, né? E nós temos o intelecto. Então, outros animais têm outros tipos de coisas mais aguçadas e assim por diante, né? Então, eu quero ler aqui para vocês sem mais delongas. Se você gostar do conteúdo, eu peço que você deixe um joinha, faça um comentário aí. O que você acha sobre o assunto que a gente vai trazer hoje? Esse é um canal que não tem ligação nenhuma com religião alguma, então nós podemos falar aqui de várias coisas e só pessoas que gostam desse tipo de assunto, de pós-morte, de espiritualidade, vai estar num canal como esse, né? Então, quem sou eu? Sou Eliana, que teve que recalcular a rota, era muito religiosa e hoje eu estudo várias coisas e venho compartilhar com vocês. Não ensino nada, mas eu compartilho aqui com vocês e vocês mesmos tirem as suas próprias conclusões. Transmigração da alma. Estou lendo aqui, compartilhando com vocês a tela, do hebraico Gul, né? Neshamor. Transmigração das almas é a crença segundo a qual, depois da morte, a alma reencarna numa nova forma física, seja humana, animal ou inanimada, ou seja, uma pedra, né? Um cristal. A transmigração foi ensinada por Anand Ben Davi, o fundador dos Caraítas, que é uma das vertentes judaicas.
Mas a sua concepção foi criticada pelos filósofos judeus como sendo estranha à crença ortodoxa. Então, nem todos os judeus acreditam nisso, né? Mas alguns, ferrenhamente, os caraítas e algumas vertentes acreditam sim. Não obstante, tornou-se parte da Cabalá, como eu estava falando para vocês, aparecendo primeiramente no Sefer Habair. Já leram esse livro? Ele é muito antigo. Sefer quer dizer livro, né? Habair é o livro Bair, é um livro muito antigo. A transmigração emprestou um significado novo a muitos aspectos da vida. O marido morto voltava literalmente à vida, filho nascido de sua mulher com seu irmão, num casamento por levirato. Isso é uma coisa que, quando uma pessoa morria, sem deixar filhos, o irmão casava com a viúva para deixar descendência para ele, e eles acreditavam que o primeiro filho seria o marido morto que morreu sem descendência. Olha que coisa, né? Chamam isso de Ibur, reencarnação na própria mulher, que seria o portal. Ibur. A morte de crianças pequenas era menos trágica, pois elas estariam sendo punidas por pecados anteriores e renasceriam para uma vida nova. Pessoas malvadas eram felizes neste mundo por terem praticado bem em algumas existências prévias. Prosélitos do judaísmo eram almas judaicas que habitavam e encarnavam em corpos gentios. Ela também permitiu o aperfeiçoamento gradual da alma do indivíduo através de vidas diferentes. Olha só, eles acreditavam nisso, né? Que as pessoas assim, o que eles falam, o que eu aprendi com o Rabino. Às vezes você vê pessoas assim, muito malvadas, recebendo coisas boas nessa vida. E me fez uma consulente me fez uma pergunta esses dias, a consulente de astrologia. Por que a gente vê tanta gente ruim se dando bem nesse mundo e tanta gente boa se dando mal, né? Então, o que eu expliquei para ela foi o que eu aprendi com esse Rabino e eu estou lendo agora para vocês. A Kabbalah acredita assim que pessoas muito malvadas nesta vida agora, que fizeram coisas boas em outras vidas. Então, que o universo está dando para elas o crédito que elas merecem, sabe? Fizeram muita coisa boa na vida passada, mas agora são malvadas. Então, elas vão receber o crédito que elas tinham, do bem que elas fizeram, para depois começar a pagar os débitos desta vida que estão fazendo maldade. Olha só. Interessante essa crença. Sobre a influência de Isaac Luria, toda essa estrutura se expandiu. Os místicos viram-se mutuamente como portadores de elemento das almas dos personagens bíblicos e talmúdicos. As almas dos mortos podiam reencarnar em animais, olha só a crença da Kabbalah, e o abate ritual as liberta para retomar sua jornada espiritual. Ou seja, eles acreditam assim, os judeus. Por que os judeus comem carne e não são vegetarianos? Eles acreditam assim. Eles comem carne kasher, né? Kasher, depende da pronúncia. Então, o animal, ele é um animal, ele está ali, né, naquele corpo animal, e quando um judeu, eles acreditam assim, vai ali e faz o abate sem o sofrimento animal, porque se o animal sofrer, a pessoa vai estar ingerindo aquele sofrimento também. Então, eles fazem o abate sagrado ali do animal, sem sofrimento, e come a carne daquele animal. Eles acreditam que aquela alma que estava no animal é elevada, ela passa a ser elevada, né? Por isso que eles comem comida kasher, né? Então, é isso que eles estão falando aqui, que pode reencarnar em animal, e o abate ritual, ou seja, kasher, as liberta para retomar sua jornada espiritual. Muitas almas nuas não conseguem um corpo novo, e assim podem tornar-se em um dibuk, ou apenas necessitar de ajuda para se corrigir e continuar seu desenvolvimento. O próprio Isaac Luria libertou almas aprisionadas em pedras. Olha só, que interessante essa crença, né? Um mestre em misticismo era capaz de identificar o estágio de transmigração de uma pessoa lendo as marcas em sua testa. Nossa, gente, que coisa, hein? As boas ações levam ao renascimento como um ser humano e as más ações
levam ao renascimento como um animal, dependendo dos pecados cometidos. Essa crença da Kabbalah casa com a crença do hinduísmo também. No hinduísmo, se vocês forem ler o Padma Purana, que é uma literatura bem antiga da cultura védica indiana, eles falam que contam a história ali no Gita Mahatmya. Eu deixei aqui uma playlist com Bhagavad Gita, narrado em voz humana, né? E numa dessas histórias, acho que é o capítulo 1º, né, do Gita Mahatmya, ele fala assim que uma pessoa foi muito má numa vida, ele era para ser um Brahmane, ensinar a palavra, ensinar as coisas para as pessoas, compartilhar conhecimento, e ele deixou de compartilhar o conhecimento para livrar as pessoas do sofrimento e passou a curtir a vida, comer carne, fazer as coisas que ele queria fazer na vida, curtir a vida mesmo, adoidado, né? Curtindo adoidado. E aí ele morreu numa das viagens que ele ia casar-se, parece. Ele morreu, foi assaltado, morreu. E quando ele passou um tempo lá nos umbrais, né? O judaísmo fala que é Gehinnom. O espiritismo chama de umbral. E os cristãos chamam de inferno, né? Então ele foi para esses lugares aí. E depois de um tempo ele renasceu como um touro. Olha só, um touro. E aí ele sofreu muito como touro, porque o tutor dele, como ele fazia ele carregar muito peso, muito peso, muito peso. E aí conta a história que uma hora ele estava carregando tanto peso que ele desfaleceu. O touro morreu, desfalecido. E aí o pessoal chegou assim com dó do touro, né? Falou, poxa vida, por que você fez isso com o touro? E começou a juntar gente, assim, porque ele caiu no meio de muita gente. E aí o pessoal começou a doar para ele, para aquele touro, por pena, por dó, começou a doar seus créditos. Olha, se eu tiver algum crédito nessa vida, alguma coisa para receber de bom, eu quero doar parte para esse touro. Eu quero doar parte dos meus créditos para esse touro, para ele nascer uma pessoa melhor na tua vida, nascer uma encarnação melhor e assim por diante. E chegou uma senhora, uma moça, que não era de boa fama naquele tempo, e ela doou para esse touro um crédito que ela tinha, que era ler o capítulo 2 do Bhagavad Gita, ou era capítulo 1 do Bhagavad Gita, todos os dias. Na playlist lá está escrito. Ela lia todos os dias, e isso fez dela uma alma pura. E ela doou isso para o touro. E ao doar isso para aquele touro, ele renasceu na outra vida, conta a história, que ele nasceu novamente como ser humano. E aí nasceu com a faculdade de lembrar das outras vidas dele. Vocês já lembraram de alguma vida sua do passado? Alguém de vocês? Comenta aí pra mim. Alguém já teve assim uma como é que fala? Uma lembrança de uma vida passada? Eu já tive, gente, por incrível que pareça, eu não acreditava nisso. E eu fiquei apavorada. Mas espontaneamente, sem procurar assim nenhuma terapia de vidas passadas, nada, espontaneamente, acordada. É interessante, né? E ele teve essa faculdade de lembrar de outras vidas, e ele foi atrás dessa moça, etc e tal. O fato aqui é que ele se livrou daquele corpo animal e voltou a ser um ser humano. Olha que interessante, né? Essa crença. Tá lá no Gita Mahatmya, dentro do Padma Purana. Então, eu tenho o link aqui para vocês verem na playlist Bhagavad Gita, tem o link. Se vocês quiserem ouvir essa história, é de um outro canal, não é do nosso canal aqui. É de um outro canal que conta essa história. Eu deixei o link desse canal nessa playlist e posso deixar aqui nesse vídeo também, tá bom? Dessa história desse touro, é bastante interessante. Então você vê que a Kabbalah e o hinduísmo casam nessa crença do transmigração da alma. O budismo também crê nisso, a Seixnoye também e a Gnosis também. O que não acredita nisso é o Kardec, o kardecismo. Então eles acreditam assim, que uma vez que você evoluiu para ser humano, você não regride mais para animal, e nem para pedra, e nem para vegetal. Então, eles acreditam assim, né? Embora eu, particularmente, não acredito que a gente regrida como animal, né? Mas só quem tá na pele de animal para saber, né, gente? Não é fácil você querer uma coisa e não poder falar, olha, me ajuda, tô com dor, né? É difícil, né? É muito bonito a gente olhar um animal assim, é lindo de ver. Eu particularmente amo demais, mas não deve ser fácil eles não conseguirem se comunicar com a gente em voz, né? Embora eles tenham a linguagem corporal deles, mas muita gente não entende. Então deve ser um sofrimento para eles isso, né? Então aqui está dizendo
Aqui embaixo está dizendo até assim, ó, nesse mesmo link, eu vou deixar esse link aqui para vocês lerem depois, também vou deixar na descrição, está escrito assim, ó, pessoas orgulhosas transmigram-se em abelhas, olha, que coisa, adúlteros reencarnam em burros, e pessoas cruéis reencarnam em gralhas. Se um mosquito ou uma mariposa não larga de um grupo de pessoas, significa que é a transmigração de alguém ligado a alguma pessoa do grupo no passado ou numa vida anterior. Que coisa, né? Interessante essa crença. Então quer dizer que pessoas muito orgulhosas reencarnam como abelhas, pessoas adúlteras reencarnam em burros e pessoas cruéis em gralhas. Então eu tenho até um livro aqui da Kabbalah que diz que pessoas podem reencarnar, pessoas que deitam com a madrasta, sabe? Reencarnam também como animal, parece que é como uma mula fêmea. Então é bem interessante essa crença. Eu acho assim que o mundo é muito misterioso, a vida é muito misteriosa, a gente vive aqui, a gente não tem certeza de nada, eu pelo menos não tenho certeza de nada, mas eu estudo de tudo. Então se 5 vertentes falam que a gente pode transmigrar para outros corpos, e uma diz que não, que é o cristianismo, o kardecismo, e o cristianismo tradicional até nem acredita em reencarnação, que foi tirado da Bíblia no Concílio de Constantinopla, né? Mas o kardecismo acredita em reencarnação, só não acredita que a gente pode voltar em outras formas, né? Então, assim, é bom a gente ficar atento. Se 5 vertentes dizem que sim, que você pode reencarnar em animais, pelo menos a gente deve dar um pouco de atenção, procurar se aprofundar mais sobre o assunto, para ver se a gente acredita realmente nisso ou não, né? Eu trouxe aqui para vocês um capítulo, né, dessa transmigração da alma. Eu vou deixar aqui para vocês o link. Então, no caso Joca, como aconteceu, a gente pode estar diante de um animal ou a gente pode estar diante de um ser humano, de acordo com essa crença, dentro de um corpo de animal. A gente não sabe. Eu, pelo menos, não tenho certeza de nada, né? Muitas coisas eu abolia, eu falava, não, isso é coisa do cão, do capeta, do diabo. Hoje eu não tenho certeza de nada, estudo de tudo, quero saber, quero buscar conhecimento, não acredito em qualquer coisa, sempre procuro me aprofundar mais, e aquilo que eu for aprendendo, aquilo que eu for descobrindo por aí, eu venho aqui fofocar e compartilhar com vocês. Então entrem aí se vocês quiserem no link, dá uma olhada, né, e vê o que vocês acham, tira suas conclusões, coloca aí no comentário se vocês quiserem, né? Coloquem no comentário se vocês acreditam nisso. Qual é a sua opinião sobre essa crença judaica da Kabbalah, né? E também do hinduísmo, do budismo, do Sishnoye, de várias vertentes, né? Que dizem que a gente pode reencarnar em animal. E o Joca? Será que ele era um ser humano ali dentro daquele corpinho de cachorro? Quem pode dizer, né? Quem pode dizer? Alguém já disse aí no passado, há mais mistérios entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. Então, para fechar esse vídeo, eu vou contar uma experiência para vocês que a minha mãe contava muito pra gente. Desculpa aí o microfone. Ela contava que a minha mãe ela foi casada, né? Lá em Minas, com o pai da minha irmã. E muito jovem. Ele tinha 27 anos e teve uma febre amarela naquele tempo lá na Zona da Mata, em Minas Gerais, há muitos anos atrás. E ele era um caçador, né? Naquele tempo eram tempos diferentes de agora. E ele trabalhava muito e num tempo da vida dele ele acabou matando uma cachorra, uma cadela. E vida que segue, continuou trabalhando e logo morreu por conta da febre amarela e agonizando. Não tinha hospital naquele tempo ali, né? Ele estava ali na cama agonizando para partir. E a minha mãe ao lado dele, a minha irmã, que era filha deles, minha irmã mais velha, bebezinha. Ele falando que sentia muito por partir e deixar minha mãe e a filha dele.
e deu o último suspiro e partiu. Daqui a pouco minha mãe começou a chorar, 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 e daqui a pouco ele retorna para o corpo, segundo o que ela conta, e fala para ela que não conseguia passar na terra dos cachorros, porque aquela cachorrinha que ele tinha matado não deixava ele passar. E aí? Pode-se dizer que era uma alucinação? Pode. Pode-se dizer que ele estava delirando? Pode. Pode ser. Pode ser uma EQM? Pode ser. Tudo pode ser. Mas eu continuo dizendo, há mais mistérios entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. Cada animal nessa terra tem um guardião, cada espécie. Vocês já ouviram falar da guardiã dos gatos? Tem um vídeo aqui no canal falando sobre ela. O que ela fez com o rapaz que mexeu com um gato, que matava os gatos, que fazia maldade com os gatos. Tem esse conto, essa história, que eu não posso dizer que é verídica, porque eu não estava lá, mas é uma história que foi contada por um canal muito bom que chamava Os Muitos. E eu trouxe esse conto aqui no canal, muito interessante. Então, cada espécie nessa terra não está assim ao léu, né? Tem o seu guardião, tem o seu espírito guardião, assim como as florestas têm, os rios têm. Então, toda a vida merece respeito. Quanto mais a gente respeitar as vidas, como dizia Masaharu Taniguchi, reconcilia-te com todas as coisas no céu e na terra e tudo será seu amigo, né? Nada te fará dano. Então a gente pode ser amigo de tudo, respeitando tudo, mesmo porque no hinduísmo, nas escrituras védicas, diz que Deus permeia tudo. Isso é chamado o lado Paramatma de Deus. Então, aonde há átomo, existe Deus. Por isso, o Namastê. O Deus que habita em mim, saúda a divindade que habita em você. Por quê? Porque onde tem um ser vivo, onde existe átomo, segundo os Vedas, está ali Deus. Segundo o cristianismo, é a onisciência de Deus, a onipresença de Deus. Deus está presente em tudo que criou. Então, se ele está presente em tudo que criou, respeitar a vida é respeitar o próprio Deus, né? Na minha humilde opinião. Então, era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Vou deixar os links na descrição. Meus amigos, eu agradeço por vocês me ouvirem. Fiquem na paz, fiquem na luz e gratidão imensa. Se puder, compartilha, tá bom? E deixe o seu joinha aí para ajudar o canal. Gratidão imensa. Fiquem na paz.